feliz com Deus por mais uma noite, estarmos na casa do Senhor. Eu quero convidar-lhes a abrir a Bíblia Sagrada, por favor. Carta de Paulo aos Filipenses. Já foi citado até esse texto agora aqui à noite. O capítulo é o de número 2. Desde a quinta-feira, o Espírito do Senhor, Ele tem imbuído o meu coração de uma motivação caridosa, que tange empatia, que tange a essência da igreja, e esse sentimento, que tem sido gerado pelo Espírito de Deus. E hoje à tarde eu pedi a Deus uma palavra, falava com o Senhor: Deus, me dá uma palavra. Na verdade, eu venho meditando ao longo da semana, desde a quinta-feira pela manhã, Deus vem falando já o tom da mensagem. E hoje à tarde eu tentei ainda esboçar algumas coisas, mas sabe quando você tenta e Deus fala: não, eu já falei com você. E o texto é esse, Filipenses capítulo de número 2. Nós leremos a partir do versículo de número 5. Glória a Deus. Filipenses 2, versículo de número 5, a seguir o texto. Eu sei que está quente, tá? Mas certamente está mais quente para mim do que para os irmãos aí. Paletó, esquenta. Mas logo logo a gente vai estar com o ambiente climatizado. Amém, irmão? Estamos sem projeção hoje, mas a partir de quinta-feira que vem a projeção já está no lugar. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Pai, esta é a tua palavra. Fala-nos ao coração, edificando-nos a fé, revelando o teu propósito para esta noite. Revela-nos, ó Deus, a essência da tua igreja. Declara-nos o teu propósito nesta noite, Pai. E fala conosco de maneira especial, em nome de Jesus. Amém. Jesus falando aos seus discípulos, em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus ordenou aos discípulos que permanecessem na cidade santa, em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder.
eles permaneceram no local chamado cenáculo. E no cenáculo acontece o que Jesus prometeu. Era 50 dias depois da Páscoa. A Páscoa representava quando eles saíram da terra do Egito e passaram pelo deserto. A Páscoa, que quer dizer passagem, fazia com que o povo hebreu, quando todas as épocas de Páscoa, lembrasse de onde Deus os tirou. Cumprindo-se os dias de Pentecostes, 50, a festa da primícia, todos vinham para Jerusalém, a fim de apresentar os primeiros rebentos, os primeiros frutos, traziam suas ofertas, a fim de sacrificar ao Senhor, a fim de apresentar a Deus aquilo que era a sua gratidão. Eles traziam a Jerusalém, e em Jerusalém estavam convergidos pessoas de Mesopotâmia, Capadócia, Frígia, Panfilha, sirenes, cretenses, árabes, forasteiros romanos estavam ali em Jerusalém. Cumprindo-se o dia, exatamente 50 dias, e exatamente 10 dias após Jesus ter falado em Lucas, ou que estava lá no texto de Lucas 24:49, desce o Espírito Santo no meio do cenáculo. Eles começaram a falar em outras línguas. Acho que tem uma sobra aqui. Eles começaram a falar em outras línguas. Começaram a ouvir, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Cretenses, árabes, forasteiros romanos, pessoas da Panfilha, da Frígia, todos entendiam agora, no dia de Pentecostes, o que os discípulos, o que as mulheres, o que os demais estavam falando naquele dia. Um fenômeno. Nenhum deles haviam sentado para ouvir ou para receber uma aula de um idioma que não era deles. A expressão que o texto vai dizer com relação ao que viram: estão pasmos, perplexos. Não são estes galileus? Do hebraico, ou melhor, do grego, a raiz da palavra quer dizer: não são homens simples? Como, pois, podemos ouvi-los na nossa própria língua, no nosso próprio idioma? O que Jesus libera sobre a igreja é uma autoridade. Aqui não nasce a igreja, aqui a igreja recebe um revestimento, aqui a igreja recebe uma capacitação, aqui a igreja recebe um potencial, uma capacidade para a propagação do evangelho, de modo que naquele dia, quando Pedro se levanta falando justamente quando eles estavam escarnecendo do que estavam vendo, para a defesa. E Pedro fala: o que vocês estão vendo é o que fora dito por intermédio do profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne, e que haveria uma manifestação, um poder liberado. A igreja nasce no Calvário, quando o soldado com a lança espeta a costela de Jesus, e ali sai água e sangue. Nasce a igreja no Calvário. Mas em Atos dos Apóstolos, a igreja recebe o revestimento, a capacitação, a autoridade para ir, para propagar, para repreender, para curar. Exemplo disso, Pedro e João está subindo a hora da oração. E o capítulo é 3, versículo de número 1 a seguir o texto. A hora era a hora nona. A igreja primitiva tinha hora para orar. Eles subiam ao templo a fim de orar,
E naquele dia era levado um paralítico, deixava-se à porta do templo, a fim de pedir esmolas. Esse homem levanta as mãos e Pedro e João olham para esse homem e diz: olha para nós, não temos nada que possamos te dar, daquilo que atenda à sua motivação ou desejo do seu coração. Mas uma coisa eu te digo: levanta-te e anda. Perceba, eles receberam autoridade, eles receberam poder. Poder é autoridade. E eles disseram: levanta-te e anda, toma teu leito. E prontamente os tornozelos daquele homem se firmaram, e saltou e ficou em pé, saltando, glorificando a Deus. Entrou no templo, alegre pela cura que recebeu na porta do templo, porque Pedro olhou para ele e disse: fixe os seus olhares em nós, olha bem para nós. Nós não temos aquilo que o seu coração deseja aqui, porque você só quer somente esmola. Estou parafraseando. O que eu tenho vai mudar a sua vida, o que eu tenho vai transformar a sua vida. Levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Aquele homem agora fica em pé, e agora começa a acontecer um reboliço em Jerusalém. Por quê? Porque os discípulos estavam fazendo aquilo que Jesus ordenou. A igreja primitiva funcionou perfeitamente bem no início do primeiro século dela. Eu quero falar em rápidas palavras sobre a essência da igreja. Jesus é citado aqui na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2, versículo de número 5. Quando Paulo escreve aos irmãos em uma das suas viagens, e se não me engano é a sua segunda viagem missionária, o texto vai dizer que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? Olhar de misericórdia, olhar de compaixão, olhar de bondade, um olhar de graça, um olhar de amor, um olhar que não sentenciava ninguém pela religião ou pela sua vida de pecado, mas convidava para entrar na sua casa, sentar com ele e pregar o amor, o evangelho do reino, para que houvesse transformação, para que houvesse cura. A essência do evangelho é uma mensagem de socorro. A essência do evangelho é uma mensagem de restauração, é uma mensagem de cura. Não era primazia do ministério de Jesus curar os enfermos. Não era primazia do ministério de Jesus levantar paralíticos, dar voz a mudo, dar visão a cego, dar audição a surdos. Não era prioridade do ministério de Jesus, mas Jesus fazia isso. Eu acredito que ali era a isca que Jesus usava, porque as multidões afloravam para ele. Todas as vezes que um paralítico levantava, todas as vezes que um surdo ouvia, todas as vezes que um endemoniado, um cativo espiritualmente era liberto, as pessoas afluíam para onde Jesus estava. E muitas das vezes ele sumia no meio da multidão. Muitas das vezes ele ia para o monte orar. Muitas das vezes ele ia para o deserto. Ele se isolava, porque não era a sua motivação demonstrar poder, ostentar manifestação, porque sabemos muito bem que ele poderia muito bem fazer todas as coisas, até mesmo impedir que o levasse à cruz no Calvário. É por esse motivo que ele entregou a sua vida. Ele se entregou, ele entregou o seu espírito, ele gritou: tetelestai, está consumado. Ele se entrega. O poder e a vida estavam em suas mãos. E o texto vai dizer para nós que a igreja em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, mantenha a sua Bíblia aberta. Não temos a projeção disponível, mas temos a Bíblia para conferir. E Paulo vai falar que os de Bereia eram muito mais excelentes do que os de
Tessalônica, porque tudo que Paulo falava, a igreja conferia para ver se haveria veracidade nos textos. Vivemos um tempo difícil, irmãos. Pessoas que não carregam nem a Bíblia mais. Não é verdade? É uma das identidades da igreja, carregar a Bíblia. Capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens, repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Perceba que nesta breve leitura, a igreja crescia ao passo que a unanimidade no propósito ia se fortalecendo. A igreja avançava ao passo em que todos estavam na mesma visão de crescimento. Paulo vai escrever a carta a Corinto acerca da unidade da igreja, e ele cita que a igreja é um corpo místico, que a igreja é um único corpo composto de vários membros, cujo cabeça é Cristo. E nesta composição de vários membros para um só corpo, cujo cabeça é Cristo, Paulo fala acerca da harmonia que estes membros têm no mesmo corpo. O membro não funciona bem fora do corpo. Você já ouviu isso? Um corpo em sua completude, com todos os membros nele, não terá perfeita funcionalidade se um dos seus membros não estiver funcionando bem. É necessário que todos estejam convergidos para o mesmo propósito, que é conduzido pelo cabeça, que é Cristo. A essência da igreja, ou uma das características da igreja, é a unidade, queridos. Vou repetir: uma das características da igreja é a unidade. Se estes membros estão alocados no corpo místico que é a igreja, cujo cabeça é Cristo, estes membros funcionarão para a glória do cabeça, que é Cristo, e glória do corpo, que é a igreja. Quando eu falo igreja, eu não falo denominacionalmente. Quando eu falo da igreja, eu não falo da Assembleia de Deus, não falo da presbiteriana, não falo da batista, não falo da Nova Jerusalém, não falo do Verbo da Vida. Eu falo da noiva de Cristo. Eu falo do corpo místico, igreja. Quando eu falo de igreja, eu estou falando de mim, de você. Quando eu falo de igreja, eu não falo do prédio aonde a igreja está alocada. Quando eu falo de igreja, não estou falando dos instrumentos que tocam na hora do culto. Quando eu falo de igreja, eu não falo do ministro de louvor que tem a sua oportunidade para levar a igreja em adoração. Quando eu falo de igreja, eu não falo do contrabaixo, eu não falo do teclado, eu não falo da bateria, eu não falo da guitarra. Quando eu falo da igreja, eu não falo do pastor. Quando eu falo da igreja, eu não falo do câmera. Quando eu falo da igreja, eu não falo do diácono. Eu estou falando de mim, de você, da igreja. Então uma das características da igreja é a unidade. A unidade da igreja é um fator principal para o crescimento desta igreja. Olha a expressão que está no capítulo 12, versículo 42, está no plural, o verbo e perseveravam. Fica comigo. E perseveravam. É um verbo de ação, irmãos. Sentido contínuo da coisa. Perseveravam em quê? Na doutrina, no ensino. Olha o que Paulo, ou melhor,
Pedro se levanta para falar. Capítulo de número 2, versículo de número 16. Pedro se levanta para falar da lei. Pedro se levanta para falar do ensino. Pedro se levanta para falar da palavra. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. Versículo 20 ele diz: o sol se converterá em trevas e a luz em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras: a Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes, matastes pelas mãos de injustos. Perceba que ele aproveita o gancho para propagar o evangelho. Pedro aproveita que estavam todos perplexos pelo que estava acontecendo para pregar o evangelho. A manifestação do poder de Deus não é para a ostentação dos discípulos. O versículo de número 37, após Pedro citar, Pedro pregar, após Pedro explanar, a partir do versículo 37 o texto vai dizer o seguinte: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Olha que pergunta: que faremos, homens irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A expressão do grego aqui, compungiram-se, quer dizer, foram tomados de grande sensibilidade. A palavra de Deus, quando é pregada, gera sensibilidade. Pedro começa a pregar, começa a falar o que haveria de acontecer, começa a declarar a palavra, e todos ficaram compungidos, sensibilizados, a tal ponto que a sensibilidade que gerou por meio da palavra no coração deles deixou uma interrogação, a ponto deles perguntarem: o que faremos? O que faremos? Agora Pedro diz: arrependei-vos, cada um de vocês, e seja batizado em nome de Jesus. Aí o poder de Deus, quando desceu sobre a igreja, gerou unidade, gerou comunhão. Você faz ideia do que é o poder de Deus descer sobre a vida do homem, de uma mulher, e gerar frutos? E gerar frutos. Não estou falando de entrar num prédio, ficar rodando do início ao final. Eu não estou falando de ouvir uma pregação que você mal identifica o que se está pregando, porque mais tem grito do que palavra sendo ministrada. Eu não estou falando de entrar, não ter hora para pregação e só ter música, bate-cum de lá para cá, e gente rodando, quebrando cadeira, caindo. Eu não estou falando disso, eu estou falando de palavra que gera entendimento, que liberta. Eu estou falando de palavra de João 8,32, que gera o conhecimento e que gera libertação, e que por sua vez gera cura, gera transformação. Eu estou falando de algo que despertou no coração dos homens que o ouviram sensibilidade, compungiram, sentiram-se totalmente constrangidos pelo que ouviu. Ele começa a falar de Jesus. A este Jesus que vocês crucificaram. Ele jogou a culpa naqueles homens, porque foi por vossa causa que ele morreu no Calvário. Foi para a libertação de vocês que ele morreu no Calvário. Foi para a transformação de vossas vidas que ele morreu no Calvário. Por causa de vocês ele morreu no Calvário.
Ele veio para aquele que se havia perdido. Porque por vocês mesmos vocês não poderiam se salvar, não poderiam se redimir, por vocês mesmos vocês não poderiam lavar-se, porque só por meio do sangue de só por meio do sacrifício de sem derramamento de sangue não haveria remissão dos pecados. Pedro começa a falar acerca do sacrifício. Vamos para frente. Então, trava-língua terrível hoje aqui. E subindo para orar, o texto vai dizer que Pedro e João levanta a mão e manda o homem paralítico andar. Só que vivemos dias tal qual como esses dias aqui, queridos. Olha o que acontece, irmãos. Versículo de número 11, a seguir o texto. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João. O homem se apegou a Pedro e João, como que se eles, ou por intermédio deles, aquilo aconteceu. Porque as pessoas são assim, se apegam ao dom. As pessoas são assim, se apegam à eloquência. As pessoas são assim, se apegam ao dom de cura, ao dom de línguas, ao dom de isso, ao dom daquilo. E línguas, eloquência, manifestação alguma conduz à salvação, tá? Mas Jesus fazia assim, Jesus fazia para pregar o evangelho, para pregar a palavra. Olha o que diz a sequência. Versículo 11: apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Versículo 12: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Porque olhais tanto para nós, como que se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes. Olha aqui, ele já começa a pregar de novo. Aleluia. Tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer. A este que vedes e conheceis, sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Olha aqui a mensagem que traz libertação aqui, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Versículo 22. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de dentre ou de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes sinais. Vós sois os filhos dos profetas, e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Perceba para onde ele vai, irmãos, na pregação. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Pedro aproveita da cura não para promover o seu ministério. Pedro não aproveita da cura do paralítico para fazer uma promoção de si mesmo, do seu nome. Pedro não coloca o seu nome no outdoor. Pedro ele não fala que quando ele ora, paralítico levanta.
Muito pelo contrário, ele vai atribuir tudo aquilo que aconteceu ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A essência da igreja, além de ser a unidade, irmãos, é remeter a tudo que está acontecendo entre nós, que o poder, a honra e a glória vem de Deus. Só que a igreja dos nossos dias está querendo, ou os homens em nossos dias estão querendo a glória para si. Quero que seus nomes estejam em destaque. Quero que seus rostos estejam em cartazes. Quero estar em evidência o tempo todo. Porque se não for ele, não vale. Se ela não canta, não vale. Se ele não prega, não vale. Se ele não toca, não vale. Essa não é a igreja do Senhor. Vou repetir. Essa não é a igreja do Senhor. Essa não é a igreja do Senhor. Qual é a igreja do Senhor, pastor? É a igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era a igreja que vendia suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo as necessidades de cada um. Era a igreja que tinha tudo em comum entre eles, de tal modo que não havia a quem, ou melhor, não havia entre eles quem tivesse necessidade alguma. Essa é a igreja do Senhor. Olha o que diz o capítulo de número 4, versículo de número 32, irmãos. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, repartindo cada um segundo a necessidade que haviam entre eles. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Precisamos resgatar esta visão de evangelho, irmãos. Precisamos resgatar esta visão de reino. Nós estamos em campanha para levantar 100 cestas básicas. Tem sido uma dificuldade muito grande, irmãos. O ano passado nós começamos com a gincana do Natal com Cristo. E a motivação para as equipes era: a equipe que ganhar vai ter um rodízio de churrasco. Ah, foi uma guerra. Foi uma guerra sadia, mas foi uma guerra. Muitas pessoas se empenharam. Eu louvo a Deus porque eles estão se empenhando. Mas o que eu quero falar é que cada ano que passa nós precisamos ser mais criativos quanto à ação missionária, para gerar o sentimento fraternal entre nós. Nós que afirmamos ser cristãos e que afirmamos ter o amor de Cristo em nossos corações, a cada dia tem sido, irmão, desafiador. A cada dia tem sido difícil tratar com a motivação dos crentes, porque cada um busca os seus próprios interesses. E a Bíblia vai revelar isso em Provérbios, que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Como tem sido difícil, irmão, gerar motivação no coração das pessoas pelas quais a sua prioridade são as coisas desta terra. Eu sei que essa não era a mensagem que muitos de nós gostaríamos de ouvir, muito menos o pregador quem vos fala. Mas a igreja dos nossos dias, e eu não falo para a comunidade somente palavra profética, porque estamos em transmissão, precisa resgatar a sua essência.
A igreja dos nossos dias precisa voltar ao primeiro amor. A igreja dos nossos dias precisa ter a disciplina da oração de tal forma como tinha Pedro e João, que subiam ao templo e no momento quando houve a necessidade, estendeu as mãos para aquele paralítico e ele andou. A suma não é o paralítico andar, porque o que adianta um paralítico andando desviado? Mais vale um paralítico salvo do que um andando e desviado. Mais vale um cego salvo do que um cego enxergando e desviado. Mais vale um surdo salvo do que um surdo ouvindo e desviado. Mais vale, irmãos. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ei, é para você mesmo essa palavra. É para mim mesmo, é para nós mesmos. Deus não vai falar para quem não está aqui dentro desta casa. Deus não vai falar para quem não está assistindo esta transmissão. Deus está falando é conosco. Deus está falando é com a sua igreja. Deus está falando é comigo e com você. Olha para esses homens. Eles expressam: olhe para nós. Que igreja é essa? Que eles dividiam o que tinham, repartiam o que tinham. Esses dias alguém chegou aqui e gritou lá do fundo, não esperou a pregação terminar e disse: eu quero Jesus, e veio até o altar. Um homem que já está nas ruas há 1 ano, caminhando, andarilho para um lado e para o outro, sem paradeiro. Certamente ele está debaixo de algum viaduto desse a esta hora. Eu perguntei: por que você saiu de casa? Ali, desavenças, lutas, brigas. E ele começou a contar a vida dele, começou a falar. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando eu o vi saindo por esse corredor, o meu coração ficou angustiado. Porque eu sabia que eu ia para casa e deitar na minha cama, mas ele estava saindo para dormir debaixo do viaduto. Mas ele tinha aceitado a Jesus, que eu aceitei há muito tempo atrás, aqui no altar. Ele tinha entregue a vida dele aqui no altar, mas foi para a rua. Que evangelho é esse que você e eu, nós vivemos? Pastor, me dá uma roupa porque eu estou fedendo. Ficar fedendo é ruim, né? É ruim demais. No outro dia eu marquei com ele 2 horas, trouxe 2 calças e 2 camisas. Ele já estava aqui, limpando ali à frente. Trouxe as 2 calças e as 2 camisas. Toma aqui um dinheiro para você tomar um banho ali no ponto de apoio. Mas ele voltou para a rua. Eu estou orando a Deus para Deus levantar colaboradores nesta igreja para a gente. E Deus tem levantado colaboradores nessa igreja. Aqui nessa igreja tem colaboradores. O fato de estarmos aqui é prova disso. Tem colaboradores. A gente só precisa despertar para alguns detalhes. Eu tenho orado para Deus nos dar a condição de pegar uma pessoa dessa, dar um emprego, dar uma casa, dar mobília, dar estudo, modificar a vida dele, modificar a vida dela. Um homem desse pode ser futuramente um dos maiores empresários da cidade. Um homem desse pode ser futuramente um dos maiores ganhadores de alma que a nossa geração poderá ver. Só basta a igreja abrir os olhos para enxergar. Oh, glória a Deus. Só basta a igreja abrir os olhos, querer ajudar. Porque irmão, nós não queremos ajudar. A verdade é essa. Nós não queremos estender as mãos. A verdade é essa.
Nós fazemos vistas grossas para estas pessoas. Passamos nos semáforos, fechamos o vidro do carro. Passamos pelos viadutos, não paramos o carro. Nós fazemos vistas grossas. Sabe por quê? Porque o nosso café está quentinho, porque a nossa mesa está farta, porque o nosso closet está cheio de roupa. Nós temos blazer, nós temos paletó. Fazemos viagens aos finais de semana. Nós temos opções de lazer. Nós temos o dinheiro na conta. Trocamos o carro todo ano. Nós não queremos ajudar. A verdade é essa, não queremos ajudar. Eu estava no Boulevard essa semana e ontem foi o dia da Bíblia. Ou foi sábado? Ontem, sábado, perdoe-me. Estava almoçando na praça de alimentação. Comecei a ver passar pessoas com a Bíblia na mão. E comecei a perceber um movimento diferente. Não tem gente demais com Bíblia na mão aqui, qual o caso? Muita gente, pastor. Um movimento de jovens, um movimento para vocês perceberem como nós estamos aquém da situação, igreja, a palavra profética. Agora falo pela comunidade local. Boa parte das igrejas em Feira de Santana se reuniram no Boulevard, no dia da Bíblia. Jovens de Feira de Santana, todos com Bíblia na mão. Terminei o almoço, saí da praça de alimentação e comecei a rodar pelos corredores da galeria, do shopping não. E eu comecei a perceber grupos, pequenos grupos de leitura bíblica. Pastor, eles faziam o quê? Nada, só com a cabeça baixa, com a Bíblia na mão. Irmãos, não foram poucos. Em todos os corredores do shopping, em todas as áreas do shopping. Em alguns pontos eles pararam em frente de lojas que estão com tapumes e fizeram um coral e começaram a cantar. Você sabe o que foi que eu senti na hora que eu estava lá dentro do Boulevard? Eu falei assim, meu Deus, aqui não é mais Boulevard, virou igreja. Tinha gente filmando, consternado com aquela situação. Que absurdo, ninguém para fazer nada, ninguém para parar esse povo, assim mesmo, falando alto. A mulher fez uma filmagem, uma videochamada e ninguém para parar esse povo. E fez questão de passar no meio do coral, consternada lá, zangada com aquela situação. E o coral cantando. O coral cantando, entoando o nome do Senhor. Os seguranças passando. Tudo muito... Lê a Bíblia em 1 hora. Todos os corredores do shopping, irmão, sem exageros, tinha para mais de 1000 pessoas com a Bíblia na mão dentro do Boulevard ontem. Quando eu parei e vi aquela situação, Deus falou no meu coração: você já percebeu o potencial que a igreja tem? E na mesma hora eu pensei, se a igreja quiser no mundo inteiro evangelizar, acabou. Não, você não está entendendo, você não entendeu o peso dessa frase que eu citei aqui. Eu falei que se a igreja quiser resolver em um só dia evangelizar o mundo, acabou. Acabou, irmão, acabou. Acabou, pastor Jailton. A atmosfera dentro do Boulevard mudou, porque a igreja estava lá em grande maioria dentro do shopping, irmãos. A igreja estava em grande maioria dentro do shopping. Corais cantando, leitura bíblica, jovens carregando a Bíblia sem vergonha alguma, cada uma Bíblia maior que a outra. Aí eu pensei comigo, não, se a igreja quiser, meu irmão, acaba tudo é agora. Se a igreja quiser, irmão, o texto vai dizer que quando Pedro terminou de pregar, eles disseram: o que faremos? O que faremos para ser salvo?
que faremos? Arrependei-vos e crede no Evangelho e será salvo. O que é que está faltando, pastor Marcos? Está faltando a igreja pregar. Está faltando a igreja encorajar-se e pregar o Evangelho que liberta. Mas estamos preocupados com a troca do carro, com a viagem internacional, com a troca da roupa, com a grife, com o perfume, com o sapato, com o smartphone, com o iPhone 1, 2, 3, 15, 16, 17. Aí está preocupado com isso, até preocupado com as coisas desta terra. O coração está convertido nessa terra. Irmão, vocês não fazem ideia de quando a mensagem que é pregada aqui faz apologia ao céu. A sensação que dá no pregador é que quando a gente fala do céu, as pessoas vestem uma roupa de luto, não se alegram mais no céu, não se alegram mais no reino, não se alegram mais, não tem mais motivação em ser salvo. A sensação que dá, Jefferson, é que quando está falando do Evangelho, do amor de Deus, é que estão jogando cinzas sobre a cabeça, vestindo panos de saco. Está na hora da igreja se arrepender. É como o pastor Rogério falou, como é que vem para um ambiente como esse, irmão, e não se conecta com Deus, e não entra na presença de Deus? Ah, pastor, eu saí. Você está numa atmosfera como essa e não se conecta. A essência da igreja, uma das características da igreja é a unidade. É a unidade, irmão. É a unidade. É atribuir a quem devido é a glória, o poder, a autoridade. O homem não faz nada se do alto não vier. O homem não faz nada se do alto não vier. O homem não faz nada se do alto não vier. E quando Pedro viu isto, disse: homens israelitas, por que vos maravilhais destas coisas? Ou porque olhas tanto para nós, como se por nossa própria virtude a santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho, a quem vos entregastes, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Abra a tua Bíblia, primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo de número 16. Glória a Jesus, aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 16. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 1. Olha o que está escrito. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, olha que coisa, irmão. Fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Era a recomendação de Paulo a todas as igrejas. Isso aqui não é uma ação, essa ação social não é somente desta igreja, não. É uma recomendação divina, é um hábito fraternal cristão. Olha o que está aqui. No primeiro dia da semana, cada um de vocês ponha de parte o que puder ajuntar. Como, pastor? Conforme a sua prosperidade. Está vendo o que está escrito aí, irmão? Para quê? Para que não se façam as coletas quando eu chegar. Paulo está falando, vamos otimizar o tempo. Se organizem, planejem, não fazendo além do que você pode fazer, mas cada um segundo a sua prosperidade, no volume de cada um, na unidade da igreja, nós chegaremos bem mais longe. Na unidade da igreja, Deus acrescentava a quem haveria de ser salvo. Na motivação da igreja, Deus avançava a igreja, multiplicava a igreja crescia.
A nossa motivação não pode ser jamais nas coisas aqui desta terra, irmãos. Bote isso na tua cabeça, você não é terreno, você é do céu. Bote isso na tua cabeça, você não é desta terra. Não sei quando, mas a trombeta vai tocar e você vai ouvir. Você vai subir, teu nome será chamado, aleluia. Enquanto não acontece, vamos trabalhando para o crescimento do reino. Olha o que está no versículo de número 3: e quando tiver chegado, mandarei o que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Por que a Jerusalém? Porque naqueles dias a igreja estava passando uma perseguição muito grande. Havia muitos irmãos passando dificuldade financeira. Era por isso que a igreja, perseverando na doutrina, no partir do pão, na comunhão das orações, eles repartiam tudo entre eles, porque havia uma grande perseguição sobre a igreja, de tal forma que Paulo, quando pede carta para Damasco, não tinha nada a ver com a direção onde estavam concentrados os irmãos. Alguns historiadores vão afirmar, ele pede carta para Damasco, suspeitando que os cristãos estavam espalhando-se para regiões mais longe. E ele estava indo perseguir os irmãos. A igreja estava passando uma dificuldade muito grande. Irmãos passando fome. Os nossos semelhantes estão passando fome aí fora, irmãos. Ainda que não seja irmão em Cristo, porque não servem a Cristo, mas são nossos semelhantes. De que forma podemos expressar o amor de Deus pelo próximo, se não for agindo, atuando, estendendo as mãos para eles? Ah, irmão, o seu coração precisa queimar hoje por caridade. Seu coração precisa queimar hoje, não somente por falar em línguas, não somente para pular, não somente para estar em um congresso, não somente para estar numa conferência, não somente para pregar, não somente para cantar ou para estar aqui em cima. O teu coração, o nosso coração precisa queimar por almas, queimar por almas, queimar por almas. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia. Tudo isso aqui está em Atos dos Apóstolos, irmãos. Porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver-se de passagem, mas espero ficar com vocês algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Porque ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse comigo, que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todas as nossas coisas sejam feitas com... Cadê você? Está com a Bíblia aberta, irmão? Com caridade, com amor. Olha o que Paulo está falando. Paulo passa por Éfeso, e em Éfeso, o que ele disse, capítulo 19 de Atos, a porta grande e eficaz que ele abriu, foi justamente parar em Éfeso, apresentar o Espírito Santo para a vida daqueles 12 homens que estavam falando do amor de Jesus sem conhecer o Espírito Santo, discípulos de João. E Paulo fala assim: você já conhece o Espírito Santo? Eles nem ouvi falar. E Paulo estende as mãos sobre eles. A igreja é responsável por essas ações, irmãos. A igreja é responsável por essas ações. Essas coisas podem acontecer no seu ambiente de trabalho.
Estas coisas podem acontecer no ambiente da faculdade. Não conhece o Espírito Santo? Deixa eu te falar um pouquinho sobre ele. O Espírito Santo é o agente principal da ação do poder de Deus sobre a vida do homem. O Espírito Santo é quem gera consciência no coração do homem. Já ouviu falar do Espírito Santo? Eu não sei quais foram as palavras que Paulo usou, porque o texto não vai falar nas suas entrelinhas, mas o texto vai dizer que Paulo, impondo as mãos sobre eles, eram 12, receberam a presença do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. O que eu recebi não é para parar só em mim. O que você recebeu não é para parar só em você. A presença de Deus que você recebeu não é para ficar somente em você. Você precisa repartir. Você precisa repartir. E aqui eu não estou falando de pula-pula, aqui eu não estou falando de gritaria, aqui eu estou falando de ação do Espírito Santo, que gera consciência, transformação, mudança de vida, crescimento espiritual. A gente precisa propagar o Evangelho, calçando, a Bíblia vai falar, calçando os nossos pés com o Evangelho da... Essa mensagem é muito grande, irmão. Tem muita coisa para falar. O Espírito de Deus, Ele vai fazer coisas novas nessa casa aqui. Ele vai fazer coisas novas. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque nós estamos nos movendo para isso. Nós estamos nos movendo à luz da palavra para isso. Eu quero orar por você nessa noite.